Bom, com você. Vamos lá. Boa tarde a todos. É com grande alegria, né, e muita satisfação que estou aqui para introduzir o engenheiro, né, de produção, Rodrigo Amaral de Almeida Figueiredo. Rodrigo é graduado em engenharia de produção pela nossa escola de engenharia, pessoal, em 2013. Depois fez pós-graduação em finanças e economia na GV, fez pós-graduação em gestão industrial na USP, né, em 2015. Também possui Black Belt em Lean Six Sigma pela USP, né, em 2015. Fez também TPM, que é Total Productive Maintenance, pela Kyoto, em 2015. E atualmente, né, ele é gestor de excelência operacional na Huntsman. É isso mesmo que fala, Rodrigo? Eu falei corretamente? Pronunciei o nome da Falou empresa? Tá perfeitamente. Isso, bom. Huntsman, correto. O Rodrigo vai nos apreciar aí, né, nos agraciar, na verdade, com a palestra falando sobre Lean e as multinacionais. Rodrigo, é assim, com muita alegria mesmo, uma satisfação imensa de revê-lo. Vou contar para todo mundo que você foi meu aluno na engenharia de produção, fez aula de álgebra, acho que fez cálculo também, né? E é uma enorme satisfação recebê-lo aqui. Infelizmente, né? Mas é o que nós temos hoje de forma online, né? Mas que você poderia estar fazendo um passeio aqui e é sempre bem-vindo na escola de engenharia. Não vão faltar oportunidades. Por favor. Muito obrigado, professora Silmara. E também é online que eu consigo atender hoje, aqui eu estou falando da Holanda, então seria muito difícil para mim atender pessoalmente. Agradeço muito o convite do professor Marcelo também, é uma honra poder falar com o Mackenzie, é uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha trajetória. E mais importante que eu queria encorajar no futuro, ou hoje mesmo, fazer perguntas. Pergunte que vocês têm dúvida sobre Lean, pergunte que vocês têm dúvida sobre trajetória e também pergunte coisas como eu posso ajudar com dicas e algumas coisas relacionadas a como ser um engenheiro de produção trabalhando fora do país. Mas meu primeiro slide é um número muito importante para mim, esse é meu tia. Representa muita coisa para mim, não sai da minha cabeça. É um número que eu carrego bem no meu peito, principalmente por causa da minha trajetória. Eu participei 6 engenharias, 6 Intermax. Eu participei de Macnave, no Rio de Janeiro, defendendo o Mackenzie em si, não somente engenharias. Eu tive 2 anos como diretor da Atlética. Então, a engenharia, para mim, especialmente o Mackenzie, eu carrego no coração. Trouxe aqui para a Holanda, eu tenho minha camiseta do basquete do time aqui do Mackenzie, eu tenho um troféu do Intermark que eu ganhei. Então, Mackenzie para mim significa muito. Eu tenho muito orgulho de poder falar que eu sou mackenzista. Eu não sei como vocês conseguem, acho que fazem 2 anos já que não tem engenharias, para mim isso deve ser muito complicado. Eu participei de todos, adorei e sinto muita falta. Então, aproveitem, é muito ser maquinista é algo muito especial. Eu acredito que todos vocês compartilhem disso também. Um pouquinho da minha trajetória. Então, eu mudei para a Holanda, mudei em 2016. Eu vim acompanhando a minha esposa, que ganhou uma promoção, e aí ela ganhou a chance de vir fazer não um estágio, mas fazer 6 meses de trabalho aqui. Então, eu estava morando no Brasil e ela aqui. Foi um período difícil para a gente ficou quase 1 ano sem se ver direito, só nós vimos 2 vezes apenas. Ela mudou para uma cidadezinha aqui chamada Roermond, no sul, então é bem na divisa entre a Alemanha e a Bélgica, bem na bota, que eles chamam aqui da Holanda, que não é um país muito grande, só tem 18 milhões de habitantes, e aqui em Roermond é de 18 mil habitantes. Mas como nós casamos, eu falei, bom, agora não dá mais para ficar separado, é muito ruim, e eu resolvi largar as coisas no Brasil. Eu larguei meu emprego no Itaú na época e resolvi mudar para Roermond, para uma cidadezinha de 18 mil habitantes, saindo de São Paulo, morava ali perto da Avenida Paulista, para Roermond. E logo mudei em novembro, no inverno, então temperatura de 0 graus, foi uma mudança bem
bem difícil de se adaptar. Mas eu mudei com dois planos, né? O primeiro era conseguir um emprego. Então, eu comecei aplicando logo do Brasil, LinkedIn, comecei mandando meus CVs. Não muito fácil, muito pouca interação, muito pouca resposta das empresas. Mas eu também tinha um plano B, que era fazer um mestrado. Eu falei, bom, se eu vou mudar para outro país, se eu vou largar meu emprego, que estava indo bem no Itaú, eu vou ter pelo menos um plano B, que seria fazer um mestrado, e também seria algo muito bom para o meu currículo. Então, eu vim para cá com esses dois planos. Mas, para conseguir fazer um mestrado, eu precisava passar no IELTS, passar no TOEFL e conseguir ter uma boa nota, ter uma nota de nota 7 ou 110 no TOEFL. Eu tive que traduzir todos os meus diplomas para inglês, eles aceitam também. Mas mais importante, e também é algo que, quando eu estudava, eu tinha algumas matérias que eu gostava mais, algumas matérias que eu não gostava tanto. E minhas notas em algumas matérias, no começo, principalmente, eu tive uma dificuldade e não foram das melhores. Mas aqui, você também tem que traduzir suas notas. Então, eles levam em consideração para te deixar você entrar no mestrado aqui, mesmo pagando, porque por não sendo europeu, eu não tenho passaporte europeu, então eu teria que pagar. Eles também gostariam de ver minhas notas. Então, eu traduzi diplomas, traduzi notas, tive que criar uma carta de motivação, por que eu gostaria de participar, e eu me apliquei. Aí, no mesmo mês que eu apliquei e recebi a oportunidade de participar de um mestrado em supply chain, em uma cidade chamada Tilburg, eu também consegui uma oferta de uma empresa aqui em Rotterdam. Então, em maio de 2017, da Huntsman, eu consegui entrar e começar a trabalhar na Huntsman, que era um pouquinho afastado de Roermond. Então, seriam 2 horas. O que eu fiz? Aluguei um apartamento em Rotterdam e ficava viajando durante o final de semana para ficar com minha esposa aqui em Roermond, onde nós tínhamos uma casa. Então, eu trabalhava durante a semana em Rotterdam e viajava aqui para Roermond. Também, um pouco mais para frente, não foi muito fácil essa distância, essa viagem, e aí a gente resolveu se mudar para Haia. Depois de Haia, nesse ano nós conseguimos, ano passado, durante o Covid, foi um ano muito, muito legal para a gente, porque a gente conseguiu comprar a nossa primeira casa. Então, nós compramos uma casa aqui em Delft, essa casinha branca. Nós nos mudamos em 2020, e agora também, esse ano, exatamente há 43 dias, nasceu nossa primeira filha, Laura. Então, aqui na Holanda, desde que eu mudei, muitas coisas aconteceram, e não tenho assim nem como explicar qual é a sensação de ter uma filha. E as noites sem dormir, acho que os professores que têm filho podem relembrar, mas é, assim, imenso prazer. É um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho por que eu estou aqui na Holanda e como foi. É muito difícil, temperatura, língua, cultura, isso tudo é um choque. Sem emprego também, quando eu mudei, mas agora não tenho o que reclamar. E foi muito relacionado ao meu currículo, muito relacionado a minhas pós-graduações, e especialmente engenharia, que me abriu as portas. Fazendo um pouco o link disso, eu gostaria, como a professora já falou, eu me formei em 2013 no Mackenzie, eu fiz 2 pós-graduações, eu fiz simultaneamente na GV e na Poli. Então, na Poli era final de semana, na GV era terças e quintas, mas isso também foi muito crucial para eu conseguir um emprego aqui. Um pouquinho sobre a minha trajetória. Em 2012 eu comecei como estágio, é muito interessante, porque outra coisa que eu recomendo é, quando estiverem fazendo estágio, tentem fazer um pouquinho de job rotation e tentem experimentar. Eu experimentei finanças, supply chain, mas também experimentei o chão de fábrica. Então, foi lá que eu gostei do Lean, foi lá que eu me apaixonei por excelência operacional também. Mas, como vocês sabem, às vezes você recebe uma oferta numa área de finanças. Então, eu comecei como estágio em finanças, supply, depois eu fui para excelência operacional também, estágio no chão de fábrica, em Taboão da Serra, na Novartis. Mas eles tinham uma vaga quando eu me formei em finanças, então eu voltei para finanças. Mas eu ainda gostaria um pouco, bastante na época da parte de Lean, da parte de melhoria contínua. Aí veio a União Química, onde eu estava trabalhando como excelência operacional, todo dia, me trocava junto com os operadores para produzir os remédios, para analisar a produção, para analisar as melhorias.
E depois veio uma proposta de Itaú também. Itaú, incrivelmente, ele tem não sei se alguém já está estagiando no Itaú, ele tem a parte do Kaizen, e a parte que eles param mesmo durante 2 semanas, um grupo de pessoas, eles tiram do trabalho do dia a dia, jogam nessas salas de Kaizen para você melhorar um processo. Eles trazem consultores japoneses, e isso também para mim foi maravilhoso. Eu aprendi muito naquela época, nesse 1 ano que eu fiquei aqui. Gostei muito de trabalhar no Itaú, e aí quando foi a oportunidade que eu tive de mudar para a Europa, comecei como Performance Improvement Analyst na Huntsman. Eu olhava os números, eu olhava como melhorar o processo relacionado a números, como representar todos os números que a gente coletava das plantas, as informações de temperatura, pressão, velocidade do material, e como fazer isso virar um dashboard, virar alguma apresentação. Era o que minha parte era relacionada a isso. Mas como eu tinha um background de Production Engineer, tinha um Lean Six Sigma, eles me ofereceram uma posição logo em seguida de Lean Six Sigma Expert do site. Então, eu era responsável pela melhoria contínua, era responsável pela análise dos processos, propor melhorias, projetos. Fui muito bem sucedido nessa época, e eles abriram uma nova posição de Knowledge Management. O que seria isso? Seria como coletar todas as informações dos operadores, todas as informações das pessoas, e como transformar isso em treinamentos, em currículo para os próprios operadores, em como melhorar a produção. Então, é como se criar uma universidade dentro da empresa. Então, eu tive a oportunidade de liderar esse projeto também. E também fui muito bem sucedido aqui em Roterdã, e aí eu ganhei a última promoção, que foi ano passado, e aí eu virei gerente de excelência operacional global. Então, eu vou contar um pouquinho mais do que isso quer dizer e o que eu tenho feito. Mas isso é 100% relacionado ao Lean e relacionado à melhoria de processos. Eu vou colocar um vídeo só para falar um pouco mais genericamente sobre a minha empresa. Acho que é um vídeo muito interessante. Eu vou parar de compartilhar na tela só um minuto para eu compartilhar de novo o vídeo com o som. Só um segundo. You see an enormous plant spread over a large site. You see many pipelines, people in overalls who self-assuredly operate computers and equipment, huge boilers, barrels and silos, and endless pipes, stairs, and valves. We see the wonderful products we develop together with our suppliers and customers. Our products form the raw materials for insulating foam used in and around the home and in car seats, sofas, or ski boots. This material can also be used to grow tomatoes. Our products are used in the soles of your sneakers and in the steering wheel of your car. I've been obsessed with belts for a long time. I wear a belt every day. And there was like 3 things that always drove me crazy. Bom, eu vou... propaganda, né? Só um segundo. We work hard to safely produce these raw materials in our plants and supply them to suit our clients' end products, delivering the perfect quality, firmness, flexibility with the lightest weight. In our plants in Rotterdam Botlek, we produce raw materials for around 170 product applications in the polyurethane industry. Polyurethane is a foam made by combining the intermediate products MDI and polyol. Safety is our top priority,
both for ourselves and our environment. We want everyone to return home safely at the end of the day. That's why we address unsafe situations openly, discuss safety candidly, train for incidents and accidents, and conduct last-minute risk analyses before starting a job. Our MDI plant produces methylene diphenyl diisocyanate, also known as MDI. We opened our first MDI plant in the 1970s, and its production has tripled since then. Thanks to this exceptional performance and the age of this plant, it has been dubbed the Grand Old Lady. Our largest MDI plant is easily recognized by its bright colors. These colors serve two functions, making it easy to recognize the different substances used in the production process and brightening up the plant and the site. The Variance plant processes products from our MDI plants into custom MDI with specific properties requested by the client. Our polyol plant makes two groups of polyols, flexible and rigid polyols. The polyols largely determine the properties of the foam: soft, flexible, or rigid. Our formulations plant processes custom polyol. These formulations are produced in detail according to the desired properties of the client's products. Our location in Rotterdam Botlek employs roughly 350 people in various positions, from day shifts to full-time. At Huntsman, it's the people, not the technology, that make the difference. We are. Então, aqui vocês conseguem ver um pouquinho do que nós produzimos. Eu já vou entrar mais em detalhe. Eu só vou compartilhar de novo a minha apresentação. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos basicamente espuma mais dura, que vai nos assentos de carro da BMW, por exemplo, nos volantes. Nós também fazemos alguns tênis da Adidas, o solado da Adidas, a parte de borracha. Nós também temos agora, entramos no mercado muito pesado com a parte de isolamento para casas. Não tão comum no Brasil por causa da temperatura, mas aqui na Europa, nos invernos, e para ter uma casa mais isolada, a gente tem uma espuma que a gente injeta e ela começa a se expandir. Então, basicamente, o que nós fazemos é tipos de espumas diferentes, dependendo da densidade que é necessária pelo cliente. O que isso quer dizer em relação à minha posição atualmente? O que eu sou responsável? Eu sou responsável pela parte de Lean e de excelência operacional em 26 sites, que estão espalhados nessas localizações, tanto na EMEA, como APEC e como nas Américas. Nosso time é um time global, ele é localizado em Rotterdam, mas eu tenho pessoas no meu time que estão localizadas nos Estados Unidos, no Texas, tem outro que está localizado em Xangai, na China, e tem um aqui em Rotterdam comigo. O que a gente faz? Nós ajudamos o site com Lean, implementando as ferramentas Lean. Nós viajamos para os sites. Então, por exemplo, em 2019, eu viajei 31 vezes para algum desses sites, realizando diagnóstico, realizando suporte, dando treinamento, fazendo algumas análises e também liderando alguns projetos de melhoria. Em 2020 eu viajei 7 vezes, mesmo durante a pandemia. Então, por exemplo, eu fui para a Itália, onde eu tive que ficar num hotel por 5 dias, dentro do quarto, onde eu recebia comida na porta. E depois do 5º dia eu tive que fazer um teste de Covid. Quando o resultado deu negativo, eu pude sair. Eu fiz isso na Alemanha também por 2 vezes, e só para poder ajudar os sites. Porque eu acredito, eu vou falar um pouquinho mais na frente, que Lean, você tem que ir visitar o site, falar com os operadores, tem que fazer o Gemba, tem que viver o que está acontecendo, tem que ver os processos
junto com os operadores. Eles são as pessoas que vão te ensinar e vão te dar as melhores soluções. Em 2021, viajei 4 vezes apenas, ainda a pandemia tem sido muito marcante, muito difícil viajar, demanda muita logística e alguns lugares simplesmente você não pode ir. Então, é isso que nós fazemos um pouquinho, focado em Lean Manufacturing. Também tem a parte do Change Mindset, essa também é muito importante, mas o que eu queria falar mesmo hoje é só um pouquinho o que significa Lean na empresa e o que eu faço. Então, o Lean, bom, vocês podem pesquisar metodologia, existem milhões de ferramentas, existem ferramentas que são aplicadas a alguns processos, tem ferramentas que são aplicadas a outros processos. O mais importante é você tentar entender um pouquinho o que nós fazemos aqui. A gente entende qual é a necessidade do cliente, quando o cliente é o site diferente. Então, um site no Brasil pode ter uma necessidade diferente de um site na China, por exemplo, em relação à maturidade que eles estão no Lean, ou qual a necessidade no momento. Para a gente, a primeira coisa que nós fazemos quando a gente vai a um site é tentar entender se é um site upstream ou downstream. O que quer dizer em relação a Huntsman upstream? Então, as plantas grandes que produzem 24 horas por dia, que produzem 365 dias por ano, eles fazem produções que não são em lotes. Então, você tem que usar ferramentas diferentes. Os operadores não estão todo dia na planta. Eles ficam em salas de controle, olhando através de computador. Eles vão no site para fazer algumas checagens de segurança, manutenção, mas a planta inteira ela é controlada de uma sala como essa daqui. Então, você tem que usar ferramentas Lean diferentes de quando você vai para o downstream, que nós chamamos dos lotes. Então, a BMW, por exemplo, ela não vai comprar um material que é feito no upstream aqui na esquerda. Ela vai comprar um material que é feito em downstream. Então, nós produzimos em upstream e aí fazemos a reação química, adicionamos aditivos na parte de downstream. Tudo nós fazemos, mas aqui em downstreams, por exemplo, nós fazemos em lotes. Então, a BMW, para um carro, ela precisa de uma espuma um pouco mais dura, um carro esportivo, do que seja um carro de passeio. Então, a gente tem como juntar materiais diferentes. Isso é feito aqui no downstream, e aqui é feito em lotes. E aqui a gente usa outras ferramentas de Lean que são diferentes de uma produção 24 horas, que tem pouca chance de automatização e pouca chance de melhoria. Aqui na direita a gente focaliza mais nossos esforços ficam mais focalizados aqui na direita do que na esquerda, mas eu vou compartilhar um pouco sobre os dois. O que nós fazemos? Nós olhamos muito a logística do site, porque o site downstreams, onde produzem os lotes, as quantidades menores, que não rodam 24 horas por dia, eles recebem esse material em tipos de containers diferentes. Eles podem receber em containers grandes, podem receber em containers pequenos. Então, passamos 1, 2 semanas no site fazendo um cálculo, fazendo perguntas, investigando qual que é o processo deles e propondo melhoria. Takt time, por exemplo, nós também fazemos uma auditoria do processo. Nós seguimos um operador. Nós fizemos quantos lotes eles produzem. Eles tinham um target. Por que eles não alcançaram esse target? Qual foi o problema que aconteceu? Existe algo que a gente pode fazer para melhorar isso, para não acontecer mais, para conseguir ficar no target? A gente faz análises em relação a isso também, em todos os sites. E os sites são diferentes. As culturas são diferentes e o jeito de trabalhar também tem um impacto. Então, nós levamos tudo isso em consideração. Uma coisa que, para mim, é fundamental quando se fala em Lean, para mim, a primeira coisa que todos os sites que eu implemento, os quadros de performance. Para mim, é básico você conseguir ter métricas que vão te dizer como você está produzindo e como você está sendo eficiente ou não. Então, você está atingindo a sua meta, você está trabalhando com segurança. Quais são os problemas? Por que tivemos problemas? Quem está trabalhando naquele momento? Então, os quadros, que a performance visual, onde você entra e vê alguma coisa, isso é crucial. Primeiro,
ferramenta do Lean que nós implementamos são os quadros. E para isso nós temos a templates, nós vamos aos sites, explicamos, treinamos eles, acompanhamos eles nessas reuniões de manhã, onde eles comentam sobre o quadro. Para mim, Visual Management em Lean é uma das primeiras ferramentas a ser implementadas. Com agora a pandemia, o que nós fizemos? Nós também começamos a fazer e-learnings, nós começamos a fazer vídeos de o que quer dizer Five Whys. A gente não pode mais viajar aos sites, a gente não pode mais dar treinamento presencial. Então, nós começamos a criar vídeos. Então, meu time, nós temos fazendo vídeos, apresentações. Eu acho que vocês devem ter similar agora no Mackenzie, quando vocês não podem ir mais na universidade, tem que ficar atrás do computador. Funciona? Sim, funciona. É igual? Não, não é. Não é, de maneira alguma vai ser igual. Especialmente quando você não pode ir ao site, não pode ver o operador, não pode ver a reação deles quando você está fazendo uma apresentação. Então, é crucial fazer uma combinação. E a gente está usando e-learnings por causa do Covid. Quando a gente puder viajar, a gente vai voltar a viajar. Não tem como. A gente faz cálculo da capacidade produtiva. Nós sentamos junto com os líderes de produção, com os gerentes de fábrica, e fazemos uma auditoria, mais ou menos. Vocês estão produzindo corretamente? Vocês conseguem produzir mais com menos recursos? Porque no final, a realidade você sempre tem que produzir mais com menos. Você sempre tem que reduzir os seus custos fixos, sempre tem que produzir mais. Então, isso também faz parte do nosso diagnóstico, da nossa análise quando a gente visita os sites. A gente faz value stream mapping, a gente vê todo o mapa do processo, a gente vê se a gente pode fazer coisas diferentes, se os nossos fornecedores podem ser diferentes, se a gente consegue fornecedores que entregam mais rápido, tudo isso é parte. Por exemplo, contar uma história muito importante, BMW. Se você para a produção da BMW porque você não pôde entregar a espuma, a gente não entrega a espuma pronta, a gente não entrega o assento pronto, isso é feito na própria BMW. Então, a gente entrega caminhões tanques com a espuma. Então, imagina um caminhão-tanque, que o mesmo caminhão que transporta gasolina no Brasil está abastecendo os tanques, é exatamente o mesmo. E um caminhão desse de polímero, e a gente leva junto também um potinho ou uma garrafa de PET de 2 litros, que é o reagente. Quando você mistura os dois, você forma a espuma. Então, nós enviamos isso para a BMW todo dia, porque montadora automobilística, eles não têm estoque. Então, é just in time. E se você para a produção da BMW, a maior fábrica da BMW fica em Munich. A gente tem um site de produção em Munich. Se você para a produção do BMW, eles te cobram exatamente 10 milhões de euros por hora de produção parada. Então, um dia nós tivemos um programa de produção que nós tivemos que fretar um helicóptero para levar uma quantidade de material para a BMW para não parar a produção. Então, muito mais barato fretar um helicóptero do que pagar 10 milhões de euros por hora. Então, o Value Stream Mapping é muito importante para saber o que é crucial, o que não pode faltar, qual que é o estoque de segurança que nós temos que ter. Então, a gente sempre utiliza isso, principalmente para nossas fábricas que fornecem para produtores chaves, por exemplo, automobilístico. A gente também faz cálculo da capacidade de produção dos tonéis, também fazemos isso. Também fazemos a Improvement Plan, então o DMake, do Lean, a gente suporta nessa área também. Tem muitas coisas da ferramenta Lean que nós fazemos para os sites. Nós vamos no site, o que a gente faz? Spaghetti Diagram. Então a gente vai, acompanha um operador, a gente vê que isso aqui, em 1 hora, ele andou essa quantidade inteira, então ele vai, volta, vai para um lado. Tem como melhorar isso se a gente aproximar essas áreas, se a gente deixar as ferramentas que eles precisam mais perto uma das outras? Como que isso influencia no dia dele? Influencia bastante. Nesse caso aqui, o que nós podemos observar foi que de 111 minutos, ele não tinha valor agregado à produção 38%. Então, 38% do tempo ele estava andando, transporte. Ele estava andando para cima, para baixo, tentando procurar as coisas, conversando. Como fazer isso? Como ganhar essa oportunidade? Então,
existem muitas ferramentas, existem muitos modelos, existem muitos jeitos de você conseguir reduzir esse valor não agregado. Isso quer dizer o quê? O que o cliente está disposto a pagar? O cliente não está disposto a pagar para o operador ficar andando de um lado para o outro procurando a ferramenta. Ele está disposto a pagar quando os produtos estão no tanque fazendo o processo. Então, isso tudo você mede, você tem que ir no site, você tem que acompanhar ele, você tira fotos, você faz vídeos, dependendo do lugar, por exemplo, na China, isso não é permitido. Na Alemanha, isso não é permitido. No Brasil, é permitido você acompanhar, tirar fotos, vídeo. Então, dependendo do lugar, você tem que usar ferramentas diferentes por causa da cultura, por causa da regulação do país. Então, envolve uma certa complexidade quando está fazendo essa análise. Não é somente usar a ferramenta, você tem que entender o que o país permite. Alguns exemplos de 5S, por exemplo. Essa foi na última viagem que nós fizemos para a China. Nós encontramos, por exemplo, a foto da esquerda, bagunça, você não sabia o que era o que, e na direita só tá o que é necessário, só tá o que é exatamente necessário para a produção daquele dia. Isso de um dia para o outro você consegue implementar. Então, o 5S é uma ferramenta simples, visual e que tem um poder muito, muito grande com os operadores. É uma ferramenta muito boa de se promover o que é o Lean. Utilizar o 5S. Por exemplo, segundo também uma foto na esquerda, como que era na direita, deixar tudo acessível, deixar tudo com etiquetas, tudo que é importante. Mais um exemplo aqui, por exemplo, um laboratório. Difícil achar o que você precisava aqui. Agora com as etiquetas é mais fácil. Mas 5S e Lean também é em relação à apresentação do material. Então, capacetes velhos, capacetes sujos, isso também não é aceito. A gente tem que deixar tudo organizado, os capacetes têm que estar limpo, tem que estar bonito de se ver. Isso também faz parte do 5S. E também a segurança. Como a gente pode facilitar a vida do operador? Por exemplo, aqui na esquerda você vê um medidor, mas você não sabe certo o que é o limite, qual é o limite de operação. Então, o que nós fizemos? A gente colocou uma faixa, ele tem que operar entre X e Y, e se tiver acima do Y aqui, tem risco grande. Então, 5S também é deixar um pouco mais fácil a vida do operador e ajudar ele. Isso é um pouco da parte que eu falei em relação ao Lean, ao Downstream, a parte que é feita em lote. São ferramentas que nós utilizamos no dia a dia, que nós ajudamos o site. É sempre uma parceria, sempre um casamento. Você não consegue implementar ferramentas Lean se você não tiver suporte tanto do parte operacional como da parte da liderança do site. Sempre é uma combinação. Agora, mudando um pouco para a segunda parte do Upstream, onde eu falei que fazemos 24 horas por dia, a maioria das mudanças na produção acontecem atrás de um computador. Eu tive um challenge, eles me desafiaram a fazer como a gente conseguia todas essas data que a gente coleta. Então, imagina uma planta que coleta a cada segundo 1000 data points, seja temperatura, pressão, em diferentes partes, em diferentes estágios da produção. Eles coletam por segundo 1000 números diferentes. É muita informação. E o que fazer com essa informação se você não consegue criar oportunidades? Nós já coletamos a informação, nós temos sensores espalhados por toda a fábrica, mas o que nós fazemos com eles? Nós fazemos alguns reports, algumas apresentações, utilizando apenas algum desses sensores. Agora, com Industry 4.0, com a tecnologia, o Lean também está indo um pouco nessa direção. Está indo um pouco no como transformar essa data que você coleta, que é uma data, você precisa lapidar essa informação, senão você não consegue criar oportunidades. Então, qual foi o challenge? Como nós conseguimos utilizar essa data e criar oportunidades que vão agregar valor para a empresa? Porque a data já estava lá, os sensores já estavam instalados. A questão agora é como buscar oportunidades. Isso também é parte do Lean, é parte de excelência operacional, utilizar as informações para criar oportunidades. O que nós fizemos foi
a gente chama House of Lean, onde a gente coleta todas as informações, a gente conversa com os operadores, e focando no OI. OI, para mim, é a métrica mais importante do Lean, que é quão eficiente você está produzindo, que é com 24 horas, quantas dessas 24 horas você está realmente produzindo. Em teoria tem que ser 24 horas a 100%, mas isso não acontece. E por que não acontece? Temos que entender com o operador, e ele é a pessoa fundamental que consegue criar essas categorias de perda, e é a pessoa fundamental que consegue ajudar a gente nesse Lean tempo, e nessa casa do Lean, para descobrir como melhorar o processo. Então, a gente conversou com os operadores, criamos um processo e buscamos mudar do Excel. Então, nós tínhamos Excel estático, você não consegue ver 360 graus, você consegue ver apenas um número que está aqui, qual é a produção, qual que é a mínima capacidade, qual que é a máxima capacidade, quais são os problemas operacionais, quais são os problemas de equipamento. Nós convertemos isso, um Excel manual, uma informação por dia, para algo que os operadores e os gerentes de produção conseguem ver live. Se eu abrir meu celular agora, eu consigo saber qual que é a taxa de produção na planta, se não está 100%, o que está acontecendo. Os operadores vão falar para a gente que algumas áreas da produção estão rodando piores do que outras, e por quê? Então, a gente tem poder de ação instantâneo. Em vez de esperar alguém criar algum relatório para poder explicar o que estava acontecendo, nós temos isso on time. É como se você vê Fórmula 1 e você tem aqueles displays da Fórmula 1, onde tem aquele monte de pessoa atrás do computador conversando com um piloto. Mais ou menos isso que nós buscamos e estamos implementando nesse momento. Então, nós temos tudo na ponta do celular, a gente tem a performance visual, a gente tem os operadores conversando e analisando o que tem acontecido, e também justificando porque que eles não estão conseguindo rodar a planta na velocidade necessária. A gente tem os reports, que não temos que ter, mas agora eles são automatizados. Então, todo final do turno, todo final do dia, a gente recebe e-mail com os relatórios, falando o que aconteceu, quais foram as maiores perdas e por quê. E a gente consegue fazer análise também dos piores, no final do mês, quais foram os piores pontos, quais foram por exemplo, qual foi a pior performance em qual área e por quê. E aí, em base nisso, nós coletamos informações e criamos times de melhoria contínua, de Kaizen, de Lean Six Sigma, para investigar e falar o que nós vamos propor. Para melhorar essa área, qual que é o projeto que a gente vai propor para o time. Então, a gente combinou tudo um pouco do on-time, visual performance, com os operadores. É muito importante ter a informação da operação, com os relatórios e com as análises. Então, saindo um pouco do Excel, indo para a Industry 4.0, também a parte de excelência operacional, também a parte de Lean, propor essas soluções. Também a parte do Lean, melhorar a vida do operador. E agora, quem que viajaria em um avião em que o piloto não vai seguir o manual, não vai seguir as coisas que precisa? Eu não voaria. E a gente percebeu que está tendo um gap muito grande nos novos operadores com os operadores mais antigos. Por exemplo, aqui na Huntsman, em Roterdã, temos operadores com 35, 40 anos, não de idade, mas de tempo de casa na Huntsman. E também temos operadores com 18, 19 anos que estão começando no mercado de trabalho. Tem um gap muito grande, tem um gap muito grande e tem um gap do jeito de como eles gostam de trabalhar. O que isso quer dizer? Hoje em dia, os operadores, eu sou geração Y, eu não gosto muito de ler manual. Eu não gosto de ficar lendo um manual em PDF, em Word, falando o que eu tenho que fazer para, por exemplo, arrumar minha televisão. Eu não vou fazer isso. Eu vou entrar no YouTube, eu vou entrar em plataformas visuais, vou perguntar para as pessoas, e é isso que a gente tem notado, isso que a gente notou,
que está tendo um gap muito grande entre a antiga geração de operadores e a geração nova. Então, nós, como um time Lean, o que nós propomos? Nós temos que ver no mercado alguma ferramenta que vai ajudar essa nova geração a ficar motivada também a ler os procedimentos, motivada também a seguir a estrutura. Nós somos um mercado e fizemos uma parceria com uma empresa que escreve procedimentos de maneira diferente. Eles escrevem procedimentos como se fosse no Google e você digita uma pergunta e você vai aparecer um procedimento para você. Então, nós pegamos mais de 1.100 procedimentos só em Roterdã, agora a gente está fazendo para os outros sites, mas nós traduzimos 1.100 procedimentos de Word em PDF e colocamos nesse software que ele funciona como se fosse um Google. Você consegue escrever palavras-chave e você consegue achar o procedimento muito mais rápido. Isso é só como procurar. Mas também tem como fazer procedimentos mais rápidos. Em vez de vocês, acho que a maioria de vocês, ou alguns já fizeram um trabalho no Word, ou já fizeram um TCC, como é difícil ficar fazendo tudo certinho, espaçamento, para mim foi difícil. Esse daqui não, esse daqui é muito mais fácil, é só você arrastar, é tudo feito de maneira automática, e também é muito mais fácil de usar do que um Word, por exemplo. Então, na esquerda nós temos um exemplo de um procedimento antigo, como que ele seria, muito texto, difícil de você entender o que é importante ou não. Na direita, o que nós implementamos agora tem cores para o que é muito importante, então a pressão é muito grande do equipamento, tome cuidado, utilize o equipamento de segurança necessário. A gente tem os steps, a gente tem o passo a passo que os operadores precisam fazer, eles têm que vir aqui com o celular, eles podem usar um celular, podem usar um tablet, eles têm que marcar que eles terminaram essa etapa para poder mudar para outra, enquanto antes eles tinham que imprimir esse procedimento em Word, levar para a planta, 5, 6 folhas de papel. Hoje em dia eles levam um tablet, eles levam um celular e conseguem fazer isso. Eles conseguem também interagir, se eles não concordam com alguma parte do procedimento, eles conseguem fazer comentários, conseguem tirar fotos, então também tem um pouquinho disso. Trazendo isso para live, então você consegue acompanhar on time o que está acontecendo, você consegue acompanhar o que o operador está fazendo. Então, por exemplo, se tem alguém naquela sala de controle cheia de computador, consegue ver o que o operador está fazendo, se ele está fazendo os equipamentos corretos, se ele está olhando os equipamentos certos, se está fazendo o procedimento. Então, você consegue não só controlar, mas ajudar o operador. Então, também é parte do Lean ter essa possibilidade de ajudar e trazer ferramentas mais modernas. Foi uma das coisas que nós fizemos também. E também tem que tem que ser futuro, né? Industry 4.0, esses PDFs, muito texto, temos que buscar quanto mais o futuro já está aí. Industry 4.0, alguns já até falam que está ultrapassado, já estamos entrando no 5.0, que seria machine learning, seria automaticamente coletar esses dados e já falar qual parte da planta vai ter um problema no futuro baseado em dados históricos. Mas isso quem faz é meu colega, que é responsável por Advanced Analytics. Ele coleta essas datas e já está criando modelos matemáticos para prever quando que um pedaço da planta vai parar de funcionar. Mas a gente sempre trabalhando em parceria. Isso tudo que eu falei é muito legal, mas uma coisa que não tem como escapar tá bom, o seu trabalho é muito interessante, mas qual que é o valor que você gera para a empresa? Então, o que eu fui convidado para falar numa McKinsey & Company, é uma consultoria, uma das mais famosas do mundo. Eu fui convidado para falar sobre um business case em relação ao meu time, que a gente conseguiu melhorar. Aqui tem um gráfico que vocês conseguem ver o tempo. O que isso quer dizer? Em horas, quanto tempo a gente demorava para ligar a planta depois que você desligasse ela. Porque para fazer algumas manutenções, você precisa ligar a planta completamente. E quando ela está desligada, o procedimento foi feito, e aí você precisa começar a produzir de novo. Quantas horas demora? Como são plantas gigantescas, demora 86 horas, 136 horas, 245 horas, com alguns problemas, claro. Mas tem um tempo que demora para você conseguir fazer a planta funcionar.
Isso tem muito valor. Cada hora de não produção são 800 mil euros que você deixa de ganhar. Então, tem um valor muito grande agregado nisso. O que nós fazemos aqui foi estudar por quê e propor guidelines de como ligar a planta de uma maneira correta. E com isso a gente conseguiu reduzir 88% o tempo de voltar a funcionar, o tempo de setup. Então foi um ganho muito grande. Isso gera valor para a empresa. Isso também é importante mostrar o valor do Lean, porque você precisa mostrar o que o Lean gera financeiramente. Todas as empresas vão precisar disso. Então, toda vez que estiver introduzindo alguma ferramenta Lean ou fazendo algum processo ou qualquer coisa que você faça em melhoria, tente ver, ok, essa situação atual, depois que eu melhorar esse processo, essa vai ser a situação futura e qual que vai ser a melhoria que você vai ter. Sempre se a gente transferir isso para dinheiro, isso é importante. Como você mostra o valor do Lean. E eu tive a oportunidade de apresentar em Frankfurt esse slide na McKinsey e também em relação à excelência operacional e Lean. Isso é um pouquinho do que eu queria falar em relação ao que eu faço, o que o meu time faz. Basicamente, viajamos entre os sites, ajudamos os sites em como melhorar o processo. Algumas vezes, como esse caso aqui, é um processo específico. Algumas vezes é mais genérico, como melhorar a coleta de dados, como melhorar os reports. Mas nós viajamos e sempre uma parceria com os sites. Eu queria agora, eu acho que são 3 slides para falar algumas dicas que eu tenho mais genéricas, não de Lean, que se vocês estiverem pensando em, ok, eu gostaria muito de tentar trabalhar no exterior, ou mesmo no Brasil, dicas que eu aprendi ao longo do tempo. O mais importante para mim é um CV, um CV, um currículo é muito importante, e você tem que ter. Eu tenho 2 CVs. Eu tenho um CV um pouco mais formal. Então, por exemplo, esse daqui tem 5 páginas, onde eu escrevo exatamente pontos chaves. Tem um pouquinho do que eu fiz, um pouquinho do meus accomplishments, também valores. É importante mostrar, se promover. Eu uso isso para empresas maiores. Eu uso isso para empresas que têm uma estrutura um pouco mais formal, posso dizer assim. Eu também uso que é um one-pager para empresas que são um pouco mais ágeis, ou um Google ou um Facebook, alguma coisa assim. Eu usaria um perfil um CV um pouco mais light, menos conteúdo. Mas aqui na Europa, e tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a coisa fundamental, o mais importante chama Motivation Letter. Então, eu recomendo que vocês parem para pensar em escrever o que motiva vocês, por que vocês estão aplicando para essa vaga, o que é importante. Eu geralmente tenho uns 2 ou 3 parágrafos bem que consigo usar para todas as empresas, e aí um parágrafo final, eu dou uma editada para a vaga específica. Se eu tivesse que me candidatar para uma vaga, eu usaria um pouco, lendo o que eles estão pedindo e por que eu tenho um currículo interessante para aquela vaga. Então, um ponto, tenham um currículo bom, se possível tenham 2, dependendo da empresa. Se for uma empresa um pouco maior, um pouco mais formal, utilizem um currículo um pouco formal. Se for uma empresa um pouco mais moderna, como o Google ou como o Facebook, utilizem um currículo um pouco mais leve. Mas o fundamental mesmo, que não tem como, se você não conseguir se comunicar no exterior. Se você não conseguir, Holanda, por exemplo, não falo holandês, mas os holandeses é o segundo país no mundo que melhor fala inglês, depois dos Estados Unidos, depois de UK, então o terceiro. Mas vocês invistam um pouco no inglês, tenham tempo para se dedicar, tenham tempo, porque sem o inglês não seria possível eu conseguir nenhuma vaga aqui e também o mestrado na Holanda, por exemplo.
E acho que o meu último slide eu lembro do meu tempo de estágio, eu estava procurando estágio, eu era constantemente avaliado. Infelizmente, isso não vai mudar. Só muda o tipo de avaliações que vão fazer. Você é avaliado agora em relação a como você lida com seus colegas, como que você lidera as pessoas, como você consegue analisar os casos. Você sempre constantemente é avaliado. As pessoas que trabalham com você vão avaliar vocês. Então, sempre mantenha um bom ambiente de trabalho, sempre mantenha uma boa não precisam ser amigos, mas mantenham sempre um respeito, mantenham sempre uma parceria com as pessoas que trabalham com vocês, que é muito importante. E você vai ser, sim, independente se você quer seguir uma carreira de liderança, quer virar um gerente, ou você quer seguir uma carreira mais de experts, uma carreira um pouco que não tenha pessoas na parte de gerência, você será avaliado em como você se porta, como você age, como você interage com as pessoas, como você responde e-mails. Isso tudo é algo que eu realmente posso falar por experiência. É muito importante você manter um bom ambiente, um bom ambiente de trabalho, ser teamwork, colaborar com as pessoas, porque você vai ser sempre tendo sendo avaliado. Eu sou todo ano eu passo por um dia que eu vou num local específico e e as pessoas fazendo como se fosse como posso explicar, teatros em que eles me dão um caso, por exemplo, você tem que mandar embora essa pessoa, e aí eu tenho que falar com a pessoa, eu vou te mandar embora por causa disso, daquilo, e em relação a isso você tem uma avaliação que depois é compartilhada com os gestores, compartilhada com as pessoas, você tem que confrontar, você tem que falar que você não gostou do trabalho dessa pessoa, como que você dá esse feedback? Então são tipos diferentes de avaliações dependendo de onde você quer chegar, mas meu ponto você vai ser sempre constantemente avaliado. Eu acho que eu falei um pouquinho mais do que eu estava pensando, mas o que eu queria muito mesmo agora é abrir para perguntas. Eu não sei se o Mara, se a gente já tem perguntas, eu queria deixar meu contato também. Por favor, fiquem à vontade para me mandar quantos e-mails forem vocês quiserem. Adoraria responder. Rodrigo, parabéns aí pela apresentação, foi bem clara e bem didática. A gente já tem uma boa quantidade de perguntas aqui na nossa caixa. Os alunos, claro, que quiserem fazer mais perguntas, tem o botão Q&A, tá na barra de ferramentas aí de vocês. Fiquem à vontade, fica mais fácil para a gente organizar aqui do que no chat. E eu já vou começar aqui com uma curiosidade sobre eles em relação ao diploma que você obteve de engenheiro do Mackenzie. Se isso já já te fez reconhecido como engenheiro aí na Holanda, e talvez se você souber de outros países aos redores, aí puder comentar com eles, ou se foi preciso fazer algum outro curso, ou uma habilitação, alguma coisa para ter esse reconhecimento de engenheiro. Não foi preciso. Eu fiz a tradução, como eu falei no começo, fiz a tradução juramentada, então eu fiz tradução em inglês juramentada por um tradutor profissional no Brasil. E ela foi completamente aceita em todas as faculdades que eu apliquei para fazer o mestrado e também foi aceita na empresa que eu estou trabalhando hoje. Então, eu não precisei fazer uma revalidação do meu currículo. Não sei o caso de engenharia civil, então eu não posso comentar, mas para a produção, que é a que eu tive, eu não precisei fazer uma revalidação. E sei que para a Alemanha também não precisa para a produção. E aqui, assim como existe um CREA, existe algum tipo de registro aí que você é obrigado a ter? Não para engenharia de produção, não que eu conheça. Não conheço nenhum desses, não. Eu sei que, por exemplo, como o diploma que eu tive da GV, por exemplo, de pós-graduação, é reconhecido numa faculdade em Maastricht, aqui mais para o sul ainda da Holanda, porque eu estou aplicando para um MBA, e só com o diploma da GV já é reconhecido e do Mackenzie também já é reconhecido, e eu não preciso nem fazer nenhuma prova de entrar, já automaticamente é reconhecido. Então, não que eu saiba.
Perfeito. E ainda em cima da mesma pergunta, especificamente o diploma do Mackenzie, que eles estão colocando aqui, se isso ajudou você a abrir portas aí na sua vida. Ajudou bastante. Porque o que a empresa fez... Aí. Desculpa? Acho que não teria chegado aí sem o nosso diploma. Não teria chegado de maneira alguma, especialmente porque quando eu apliquei para a Huntsman, eles falaram, poxa, brasileiro, eles tinham outro brasileiro trabalhando na empresa, então eles mandaram o meu diploma e falaram, você conhece? Eu falei, não, eu conheço muito bem o Mackenzie, eu conheço... Então, eu tive uma auditoria interna de um outro brasileiro que promoveu, então sim, claro que o Mackenzie tem um peso muito grande. Ainda nessa linha, antes de passar para a professora Silmara, tem alguns alunos perguntando aqui na parte acadêmica, né, para esse desenvolvimento na área de Lean, para aqueles que tiverem interesse de se aprofundar um pouquinho mais, que cursos que seriam recomendados? Para mim, o principal é procurar um Lean Six Sigma, um Green Belt, um Yellow Belt. Existem 4, existem White Belt, existem o Green Belt, Yellow, White, Green and Black. Eu recomendo fazer pelo menos o Yellow, que você tem uma boa base do que seria o Lean, e o Six Sigma, que é a parte estatística, que também é muito interessante, agrega bastante. E eu sei que a Vanzolini, que é onde eu fiz, que a Vanzolini faz parte da USP também, é conceituada, você pode entrar no site deles e tem todas as informações sobre os cursos. Legal. Vou passar para a professora Silmara. Alunos, continuem fazendo perguntas aí no Q&A. Silmara, acho que pode comentar um pouquinho até, porque agora nós temos dentro da instituição o oferecimento de alguns belts, não é isso? Isso mesmo. Rodrigo, parabéns pela sua apresentação. Nossa, que honra ouvi-lo falar e contar a experiência, né, a sua trajetória, as dificuldades e todos os enfrentamentos aí, né, longe, né, em outro país, e toda essa sua adaptação. Aqui tem uma pergunta da Natália, ela diz assim, que como trabalhar além das ferramentas, né, a mudança de cultura que o Lean proporciona, e ela diz que ela está contando um pouquinho da experiência dela, né, que ela está envolvida num projeto de excelência profissional na empresa que ela trabalha, e ela sente muita dificuldade dos operadores acreditarem e incorporarem essas ferramentas, e com isso a mudança de disciplina, né, eu acho que ela quer saber como é que você pode falar um pouquinho dessa influência que deve existir aí do profissional, e é uma interação também com os colaboradores. Claro, acho que é uma pergunta perfeita. Eu também passo por isso, especialmente quando a gente viaja para alguns países, quando você chega falando, poxa, se você fizer isso diferente, aí o operador pode falar, poxa, eu trabalho aqui há 20, 25 anos, quem é você para vir me dizer como eu devo trabalhar diferente? Experiência própria, o que nós fazemos sempre tentar trazer eles para a solução e explicar por que aquilo seria diferente, explicar por que aquilo melhoraria a vida dele, o trabalho dele em relação a isso. E também trazer casos concretos. A gente pega, por exemplo, nós temos um site na Alemanha que implementou o Lean de uma maneira muito, muito eficiente, e eles têm muito orgulho disso. Então, a gente criou eventos que nós trazemos pessoas dos sites que têm um pouco mais de dificuldade em implementar o Lean, e a gente coloca eles no mesma sala, ou faz uma viagem, ou traz o pessoal da Alemanha para a Itália para mostrar como funciona. Então, mostrar um pouco da realidade, colocar contato, fazer uma parceria entre os sites, explicar e mostrar. O Lean é você mostrar o que seria antes, o que seria depois. É muito difícil você implementar qualquer mudança se você tentar fazer só top-down e falar, você tem que fazer isso. Minha experiência não vai funcionar. Você tem que trazer o operador, você tem que trazer essas pessoas que têm mais dificuldade junto com você. Isso, exato. Muito bom, muito bom. Eu acho que é isso mesmo, você poder mostrar como que vai ser o resultado, como que aquilo pode melhorar, inclusive, eu acho que a empresa como um todo, os resultados, mas a própria vida do colaborador. Né? Quando você mostrou ali o quanto ele andava e o tempo de horas que ele levava, então,
que aquilo iria impactar no trabalho dele e até para ele, obviamente, né? Os resultados. Então, acho que talvez tentar convencê-los com resultados, né? E não, como você disse, top-down. Tem uma outra pergunta, o Rodrigo, que diz assim: como que você vê hoje a onda do IoT, a internet das coisas, né? Impactando a produtividade com essa parte sensorial e a própria inteligência artificial que é embutida nos processos. Você comentou, acho que é um amigo seu que acho que trabalha mais com isso, né? Mas acho que você podia dar falar um pouquinho dessa experiência aí. E ele fala das métricas de produção que tendem a crescer exponencialmente também. Com certeza. Como eu comentei, a indústria 4.0 já é uma tendência, as empresas já estão quase todas já utilizando alguma coisa. Agora vem o 5.0, que é machine learning, prevê o futuro. No meu departamento, eu tenho um colega que trabalha com a parte de análise de dados, mas a gente trabalha muito juntos. Como eu vejo isso, é o futuro, não tem como fugir disso. Não tem como fugir dessa parte de manutenção preventiva e olhar para o futuro e prever o que vai acontecer. Nós já fazemos isso. Indústrias químicas não tão avançada nesse sentido, porque nós temos umas plantas muito grandes, muito difícil de implementar automatizações ou machine learning, como seria um Google, como seria um Facebook. Então, a gente está bem no começo. Para a gente, o mais importante é utilizar os dados que nós já coletamos de maneira eficiente, tanto para prever um pouco como que poderia acontecer, para prever também onde alguma área da planta poderia ter algum problema. A gente faz isso hoje em dia, mas é o futuro, não tem como escapar. O próprio Lean está indo para essa direção um pouco mais automatizada, como eu mostrei, deixando de ser um pouco estático. É o futuro, dependendo da indústria. A indústria química, eu conheço quase todas, estamos todos na mesma onda, entender o que a gente pode usar do que tem aí, seja aquele software que eu mostrei para melhorar os procedimentos, seja aqueles capacetes que tem o Google Glass, que você pode ir na planta e alguém pode ver e te ajudar. É o futuro. É a realidade? Ainda não. A gente ainda está um pouquinho distante de conseguir fazer isso de maneira eficiente. Só de ter um tablet, de ter um celular na mão, já é um grande avanço. Mas a indústria química não está preparada ainda 100% para fazer essa machine learning, essa coisa de automatização 100%. Algumas outras já estão um pouco mais à frente, mas a gente ainda não. Mas é o futuro. É o futuro. E, logicamente, a gente tem que olhar as particularidades do processo em si, né? Do tamanho de uma planta industrial aí, química, e dentre outras, como você comentou, até o Facebook ou qualquer outra área. Então, isso tem a particularidade do próprio tipo de empresa, né? Do tipo de... Perfeito. Aqui, eu acho que é o professor Luiz Lima que faz a pergunta, não tenho certeza, mas ele pergunta: Rodrigo, você mencionou a passagem do Excel. Eu, na verdade, eu também tinha colocado essa pergunta aqui para fazer, mas eu vou ler a dele, para informações em tempo real, que são apresentadas em dashboards. Você falou de coletas de 1.000 dados por segundo, significando 3,6 milhões de leituras de status por hora. Que ferramentas você sugere aos alunos para eles estudarem, para eles aprenderem? Ele colocou que, presentemente, eu acho que deveria ser algo atualmente, como que eles podem estudar a respeito disso, tomar um pouco mais de conhecimento dessa nova metodologia aí que vocês implantaram. Olha, sinceramente, o Lean, quando você olha Lean Six Sigma, eles têm uma base muito pesada no software Minitab. A gente ainda usa o Minitab para fazer algumas análises esporádicas. Quando você está falando em 1.000 dados por minuto, ou até por segundo, o Minitab não é ferramenta. Nós temos muitas ferramentas que estão entrando no mercado, que já são no mercado, AspenTech, próprio SAP, eles têm ferramentas de coleta de dados e análise muito mais forte, muito mais potente do que um Minitab. Minitab ainda é muito utilizado quando você tem um projeto e um único projeto, mas para coletar as informações
life e fazer algumas análises, como a gente tem no caso aqui, que se eu entrar no site agora eu consigo ver qual é a produção exatamente nesse momento. Você tem que ir no mercado para algumas outras ferramentas. O que eu vejo os alunos podem... tem alguns livros que eu posso até comentar, não sei como posso compartilhar depois, que falam sobre o que é Industry 4.0, Industry 5.0 também. Mas eu encorajo procurar seminários que falam sobre Machine Learning, que falam sobre Big Data, que lá tem muita informação relacionada a isso. Não é meu core, não é onde eu posso comentar exatamente todos os tipos de software ou aonde procurar, mas eu sei que o Lean está mudando para isso. Qual que é o futuro do Lean? Eu participei de um seminário. Qual que seria o futuro do Lean com a indústria 4.0? E aí estou falando que o Minitab, sim, é uma ferramenta muito boa, mas agora eles têm que olhar um pouco mais para o futuro e começar a prever, fazer o continuous improvement e não olhar para o que aconteceu e analisar, mas sim para o futuro. Então, eu acho que a gente está nesse dilema um pouco, especialmente com o Lean, o que é que está acontecendo hoje, como a gente vai prever o futuro, ao invés de ficar olhando o que aconteceu no passado e analisando os dados. Então, a gente está nesse dilema. Muito bom. Marcelo, quer perguntar? Eu tenho uma outra pergunta aqui dos alunos, do Lucas. Ele quer saber como que é realizada a otimização de custos da linha e se essas atividades são alinhadas com diferentes áreas dentro da empresa. Sim. Vamos lá. Se a gente divide a planta de novo onde você faz os lotes, existe um custo de depreciação, um custo de todos os equipamentos, um custo de mão de obra. Então, para produzir um lote, tem um custo que você consegue desmembrar em pedacinhos pequenos. Eu não lembro, o Oswaldo me deu essa matéria, e eu tive também um pouco na GV. Para produzir um lote, você tem o custo de operação daquele equipamento, o custo de energia, o custo de gás, o custo de matéria-prima, o custo do operador. Então, nós olhamos, sim, todos esses custos, olhamos qual é o custo de um operador ficar andando por 40 minutos, se ele poderia ficar andando por 20. Isso tem um custo, claro que tem um custo agregado, e quando você adiciona todos esses custos e faz uma soma, no final você tem a melhoria que você pode relacionar e o valor que você pode salvar. Então, sim, tudo que você faz tem um custo envolvido, seja você fazendo um rateio, seja você conseguindo fazer um custo direto, qualquer processo produtivo tem um custo, e sim, é um custo que você consegue e precisa analisar e precisa ficar bem atento ao valor, porque é muito importante. Obrigado, Rodrigo. Silmara? Opa, vamos lá. Aqui o Antônio Vitor faz uma pergunta também, qual a importância da modelagem matemática e financeira junto com a programação? Acho que você falou um pouquinho agora também, né? Uhum. Você quer complementar? Eu acho que a modelagem financeira não é algo que eu vejo muito, não é algo que eu utilizo muito na parte do Lean, mas a modelagem financeira nós utilizamos muito na parte de supply chain, especificamente. Eu conheço, já participei de alguns projetos. Nós produzimos materiais, aquelas plantas grandes que vocês viram no vídeo, nós produzimos em 4 lugares do mundo: nos Estados Unidos, aqui na Europa, em Roterdã, na China e em UK. Agora, com o Brexit, UK, às vezes, não está compensando mais produzir. Então, como fazer isso, modelagem financeira, colocar os custos de transporte, os custos de imposto, de se produzir algo em UK e mandar para a Arábia, por exemplo, tudo isso, a parte do supply chain, tem uma modelagem financeira muito estruturada, onde eles fazem também, ok, vale a pena mandar do ponto A para o ponto B, ou vale a pena mandar do ponto B para o ponto C? Da China, por exemplo, às vezes, incrivelmente, é mais barato mandar dos Estados Unidos para a Austrália do que da China para a Austrália. Então, tem imposto, o Brexit traz outra complexidade, o tempo de envio, os barcos, tudo isso, sim, supply chain tem em consideração quando fala dos custos e dos valores, sim, Silmara.
Olha a pesquisa operacional aí, hein, Exatamente. gente? Olha a pesquisa operacional aí. Quando a gente fala da modelagem matemática, dos custos do transporte, dessa otimização. Muito bom, Rodrigo. Eu vou aproveitar também, só para pegar um gancho aqui que você falou do Lean, dessa importância toda dessa sua palestra excepcional e toda essa sua experiência, e dizer para os alunos, pessoal, a gente tem aí os projetos integradores que falam de White Belt, tem, eu acho que o Yellow e o Green. Então, prestem atenção aí nesses projetos integradores, e tem o projeto de extensão também, o nosso curso de engenharia de produção está oferecendo. Então, acho legal o pessoal aí ficar atento, né, Rodrigo? Já olha como você pensou, o quão é importante, né? E tem uma pergunta aqui da Vitória, ela falou assim, vocês focam mais nos erros, alterações, visando melhoria, mas existe alguma parte do Lean que foca em coisas que já estão boas, com a intenção de melhorar ainda mais e aumentar os resultados? Ainda focando nas ruins, mais uns projetos de melhoria contínua para ambos os casos? Sim, com certeza absoluta. Eu vejo isso de duas formas. A primeira forma é, nós temos que avaliar onde estão os principais problemas. Então, os gráficos de Pareto, o que você pode resolver. A maioria dos problemas sempre, o gráfico de Pareto é um gráfico que sempre vai funcionar. A maioria dos problemas você consegue resolver se você pega ali o 20% das perdas maiores. Então, sim, quando nós vamos a um site, fazemos um diagnóstico, nós vemos onde estão as maiores perdas. E a gente também faz não só isso, a gente faz também uma matriz do quanto fácil é de resolver aquele problema e qual é o custo e qual é o valor agregado que vai ter. Então, às vezes, você resolver um problema por exemplo, um tanque que não está funcionando direito. Tem um custo muito alto, tem que trocar o tanque. Não vale a pena. Então, aí você parte para a segunda estratégia. Então, você sempre tem uma análise do quão fácil é para resolver aquele problema e qual que é o valor que aquilo vai trazer. Isso é um. E alguns dos processos, sim, a gente sempre está olhando continuous improvement. Então, eu vejo como duas coisas. Eu vejo, como eu falei um pouquinho do passado e um pouquinho do futuro, quando você olha os dados do passado, para mim, aquilo é você tentando melhorar um processo que já ocorreu. Quando você olha para o futuro, é você tentar a excelência operacional, você tentar chegar na exatidão, na perfeição. A indústria química ainda olha muito para o passado, ainda olha muito para o que aconteceu e como prevenir que aquilo aconteça novamente. Agora nós estamos entrando com parceria com modelagem, com os Big Data, como olhar para o futuro. É sempre uma combinação. Sendo bem honesto, no meu caso hoje em dia, 95% das análises que eu faço é vendo quais são os piores, quais são os bad actors, quais são as coisas os maiores números de perdas. Eu olho para esses números, em relação a isso, nós fazemos projetos de melhoria, porque é ali que está o valor agregado para a indústria química nesse momento. Então, mas é uma combinação dos dois. Mas 95% do meu tempo eu passo olhando quem são os piores contribuidores para a perda de produção. Nossa, Rodrigo, muito bom, muito bom. Olha, é uma experiência ímpar aqui para nós, né, podermos contar aí com você, com essa, né, com tudo isso que você passou para nós aí. Acho que os alunos, não vejo mais perguntas aqui. O professor Lima, o seu padrinho de casamento, realmente é ele que está aqui assistindo e que fez a pergunta, né? Você pode mandar um abraço para ele aí? Vou mandar. E aí, Luiz, bem? Ele diz aqui, modelos preditivos com base em machine learning, existem alguns profissionais que alimentam esses algoritmos. Eu vou dizer para você que eu fiz o doutorado na Poli, na engenharia mecânica, e há 15 anos eu comecei a usar lógica fuzzy, depois redes neurais, e depois algoritmo genético para melhorar parâmetros da lógica da rede, para fazer sistemas de monitoramento diagnóstico em máquinas rotativas. Então, já era inteligência artificial, mexendo aí, tentando fazer esse machine learning aí, mas olha para você ver que como na instituição, na academia, a pesquisa é ali que a coisa começa, né? Logicamente que pode estar em conjunto, e no caso era em conjunto com a empresa
Olha o Luiz entrando aí, ele é com papel e celulose. Então, isso é algo que realmente tem um futuro aí pela frente e não tem como escapar. Você vê, o pessoal tá vindo com essa pesquisa aí já tem bastante tempo, né? E cada vez aprimorando mais. Marcelo, tem alguma pergunta? Luiz? Tá tentando trazer o Lima para cá. Oi, consegui. Estão me ouvindo? Deu? Ah lá, sim. Me ouvem. Olá, gente querida. Quanta gente querida aí. Sim, Machine Learning. Tive a oportunidade de dar aula de introdução de IA na elétrica há alguns anos. Sim, a pergunta do Rodrigo era assim, tem gente na empresa que está alimentando esses algoritmos? Eu detesto quando alguém fala que IA é um gênio que você esfrega a lâmpada e sai um gênio ali. Não, é gente parametrizando, é gente com inteligência, é gente analisando. Tá? Tem, Rodrigo, tem alguém mexendo nisso? O que você fala para essa turma toda aí, para meter o pé nisso? Tá? Tem algum comentário que você possa fazer? Com certeza. A gente tem 6 data scientists dedicados a sempre estar melhorando o algoritmo. Então, tem que validar se a recomendação. Posso dar um exemplo? A gente roda a planta como se fosse um carro. A gente tem a rotação, tem a velocidade que a gente pode colocar a planta. Então, se a gente está 100 km por hora ali e quer ir para 120, nós temos modelos, os modelos desses data scientists que dizem quais parâmetros nós temos que trocar, por exemplo, pressão, temperatura, tem que ajustar uma bomba aqui, outra ali. Claro que eles não são sempre realísticos, é baseado em dados históricos. Sempre tem que ajustar. Então, sempre você tem que utilizar o que o computador está falando com a sensibilidade do ser humano e tem que ver o resultado que está saindo e sempre realimentando. Então, nunca vai acabar essa parte de realimentação dos dados e cada vez você vai tentando aprimorar mais e mais. Às vezes vem fatores externos. Poxa, aqui na Holanda deu menos 23 graus. Isso tem um impacto grande nas plantas que ficam do lado de fora. A machine learning não está acostumada a isso. Então, você tem que parar e refazer todos os modelos. Sim, tem que fazer todos os modelos de novo. Então, como você falou, Luiz, constantemente alguém atualizando os dados e não é simplesmente instalar um software e acabou seus problemas. Não, ele tem que aprender. Eu digo sempre isso para os alunos, porque a impressão que temos é que eu digo para o computador, faça isso, eu digo lá para a máquina, faça aquilo, e vai fazer, e não é assim, né? Existe aí um trabalho árduo do colaborador mesmo, observando o outro que vai programar dessa ligação entre eles, de passar informação um para o outro, de aquisição de dados corretos, o que realmente serve, o que não serve, porque eu tenho que limpar o que realmente não vai me agregar. Então, a gente tem muitos dados, mas e como trabalhar com eles? E a interpretação, o que cada um significa? E essas outras especificidades aí da planta, por exemplo, da temperatura das plantas externas, que não consigo pegar um software que está rodando numa determinada planta e simplesmente colocar aí. Não. Né? Então, realmente é super importante. Rodrigo, temos aqui a Marina. Ela está agradecendo aqui, que pelo jeito você conseguiu criar muita afeição aí pela área para uma das nossas alunas, já está dizendo aqui que já está meio que decidida para qual área ela vai seguir depois da sua apresentação. Tá? Olha que bom! E temos aqui uma pergunta do Enzo, tá? Eu achei bem interessante aqui, ele está perguntando se esses certificados e cursos voltados para melhoria de processos, se é só para quem quer se especializar ou é válido para outras áreas, agregando aí valor. Então, quais áreas aí que você acha que é interessante também trazer esse valor de melhoria de processo? Não só para produção, eu encorajo, principalmente nas partes de escritórios, você pode implementar 5S, você pode implementar melhorias em qualquer lugar que seja, até na sua casa você consegue implementar. Então, sim, é válido. Nós no escritório, nós temos encorajado as pessoas a ter o Green Belt e Yellow Belt, porque também encorajamos as pessoas a terem certificado. Por exemplo, nós temos um problema, queremos investigar,
aí tem sempre um líder, né? Um líder do projeto. Nós estamos trazendo pessoas de finanças e supply chain para liderar processos em como melhorar a produção, porque eles têm uma visão diferente, eles podem agregar coisas diferentes. Então, é sempre um time multidisciplinar e eu encorajo, com certeza absoluta, todas as áreas a terem certificados de melhoria contínua. Legal, perfeito. Respondido aí o Enzo. Bom, vou deixar um espaço aí para você, Rodrigo, para dar as suas últimas palavras, recomendações, conselhos, tá? Fica à vontade para a gente ir fazendo aqui o nosso encerramento. Então, por favor, o que você tem a passar aí de mensagem para os nossos alunos antes da gente fechar? Eu queria parabenizar todos por terem escolhido uma das melhores profissões, é a melhor profissão, deixa eu fazer uma retificação, que é a engenharia. Vocês têm uma oportunidade de trabalhar em qualquer lugar que vocês queiram. Vocês têm uma oportunidade, quando vocês se formam engenheiros, você tem uma visão diferente das outras, vocês conseguem assimilar e fazer conexões muito mais rápidas. Então, parabéns a todos por terem escolhido engenharia, em principal Mackenzie, porque, como eu falo, eu amo Mackenzie, eu não tenho nada a reclamar. Todos os meus momentos foram muito, muito bons. Eu trago pessoas para a vida. Dos meus 6 padrinhos de casamento, os 6 fizeram Mackenzie, ou o Luiz Lima, que foi professor do Mackenzie. Então, a minha conexão com o Mackenzie vai muito, muito profunda. E eu queria parabenizar todos, eu queria agradecer, é uma honra poder estar aqui, né, professor Marcelo. E eu espero, quando eu voltar para o Brasil, um dia a gente possa tomar um café e eu conhecer o Mackenzie, que deve estar completamente diferente do que quando eu saí em 2013. Mas o carinho e o amor lá no Mackenzie continua o mesmo. Isso pode aí. ter certeza. Isso aí. Luiz Lima, Silmara, querem colocar alguma Quero agradecer mais uma vez, Rodrigo, te parabenizar. É um orgulho, né? Ver você. Eu conheci, e na época era professora PPI, eu passava o dia todo no Mackenzie e eu via o dia todo no Mackenzie, né? Ali o corredor, na frente do CAL, à noite indo treinar, de uniforme do basquete. Então, eu tenho essa lembrança muito forte. E dizer para você que a gente está aqui, a gente torce sempre, né? Por vocês, pupilos do Mackenzie, da engenharia de produção, esse curso. Então, é o mais jovem, né? É o mais novo. E olha quantos frutos, né? Essa semana de engenharia trouxe muitos engenheiros maquinzistas de produção. Então, para a gente é um orgulho mesmo, é uma honra tê-los aqui e ver que vocês são realmente profissionais de sucesso. E isso deve impactar esses alunos que estão aqui assistindo. Eu, em um momento aqui, eu não sei se ultrapassou, mas nós tivemos 300 alunos assistindo a sua palestra. Então, parabéns, é um tema super em alta, super importante, a gente fala disso muito para eles ao longo do curso. Você sabe disso, você é testemunha disso, né? Então, mais uma vez, a minha gratidão aí e sucesso. E quando vier ao Brasil, venha nos visitar, porque você sabe que uma vez maquinzista... Sempre maquinzista. Para sempre maquinzista. Isso mesmo. Obrigada, Rodrigo. Um grande abraço. Obrigado. Marcelo, você sabe que eu não estou acostumado a olhar para cima, certo? Eu não sou exatamente um sujeito baixo. Mas tinha essa criatura com 2 metros de altura na minha sala e alguns outros, né? E sempre quieto. Você sabe, isso eu preciso falar. 2013, ele era o primeiro a chegar na sala. Sempre. Quieto, sentado, né, recluso num canto, e um dia eu comecei a falar de vinhos e meu amigo começou a falar de vinhos. Ele tem outras competências além de todas essas. E a gente começou a conversar. Vinho vai, vinho vem, certo? Tá aí, certo? Ocupa honrosamente para mim meu terceiro filho. Tá? Essa é a relação. Por que não? Putz, que orgulho! Eu gostei muito, eu preferi não participar diretamente, porque eu queria ouvi-lo numa perspectiva de espectador. Todos nós fizemos isso, todos os professores, mas nós não fazemos sem a ajuda dos alunos.
não somos nós, tá? Nós tentamos proporcionar, mas é você o protagonista. Rodrigo é um exemplo de protagonismo. Tá? É isso que cada um que está me ouvindo aí, todos que estão ouvindo, 300. Que magnífico, Rodrigo. Parabéns para você. Porque você trouxe uma história, eu participo, eu acompanho, eu tento aconselhar, mas eu aprendo. Eu acho que a coisa mais bacana de um professor é aprender. A gente aprende com vocês. Vão lá buscar, vocês vão trazendo para a gente. Aventurem-se, né? Olha aí um aventureiro. Acho que é isso que eu posso falar. Olha um aventureiro que gosta de ouvir o que a gente fala, né? E gosta desse ambiente que a gente tem. Eu tenho, não é direto, mas eu tenho 36 anos de Mackenzie, certo? É muito tempo, né, Marcelo? Marcelo, 36 não dá, né, Marcelo? Não fecha a conta. Ainda não. Não fecha, né? Marcelo estava nem nascendo, nem Rodrigo. Silmara já estava. Silmara estava no prezinho, né, Silmara? Silmara estava no prezinho. Gente, é só um elogio realmente a todos. Principalmente os que estão assistindo, os que estão aqui e que prestaram atenção. Tá? Tem sabedoria nisso. Ele é um jovem, tá? Bastante jovem, mas está trazendo muita coisa para vocês. Muito obrigado, desculpe a redundância aqui, mas isso aqui é orgulho de pai. Que isso, não foi redundante muito algum. Parabéns aí para todos que participaram. Rodrigo, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá? Para deixar aqui gravado, essa versão que a gente tem aqui da Semana da Escola de Engenharia é a comemorativa de 125 anos da nossa Escola de Engenharia. Tá? Então, é um momento muito especial e poder contar com os nossos ex-alunos, trazendo a bagagem de vocês e mostrando o como valeu a pena toda essa nossa experiência, todo esse nosso trabalho, todo esse nosso suor que a gente desempenha dia a dia lá, não tem preço. Tá? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Acredito que nossos alunos aí vão tirar muito proveito das suas palavras. Tá? Vide a Marina, um bom exemplo. Então, muito obrigado. Agradeço a todos os ouvintes, aos participantes. A gente vai encerrando por aqui. Aproveitem os demais eventos, atividades que a gente tem aí na Semana da Escola de Engenharia. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Tá bom? Então, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Rodrigo. Até mais. Tchau.